porque a gente já tá se prolongando aqui, ó. Agora eu sei como o Vermelho sofre quando eu tô participando, cara. Eu falo pra caralho. Isso aqui é um pouco do que eu já tinha, a gente abordou, que é essa questão de como você fazer o ambiente dentro do jogo. Né? A gente falou muito de mesa, né? Para o jogador, como criar um ambiente para o jogador. E aí a questão é como fazer isso dentro do ambiente do jogo. Como é que você pode fazer essa construção no seu cenário? Então eu falei um pouco sobre a questão de temas. Né? Que tipo de tema não é legal? Que é isso que a gente falou assim, você precisa incluir homofobia no mundo só porque existe um personagem LGBT? Tipo, não, se existe um personagem LGBT, tem que ter alguém que é homofóbico. Pois é, então assim, a minha dúvida acho que caiu a transmissão. Vermelho, você tá aí? Ah tá, porque pra mim caiu brevemente a transmissão aqui. Então ótimo, então foi só meu computador que deu chilique. Então assim, a minha dúvida é essa, como é que você faz essa ambientação pro cenário? O que você leva em conta? A gente abordou muito esse assunto, mas se alguém tiver algum ponto que queira dar dica aí para as pessoas que estão mestrando ou que estão querendo criar personagens, e como é que você pode fazer isso? Como é que você pode criar personagens LGBT que sejam interessantes, né, e cenários em que esses personagens se integrem, que sejam interessantes e inclusivos, sem que isso precise necessariamente ser o tópico do seu cenário. Tipo, não. Então, como vai ter um personagem LGBT, agora a gente vai ter que ter... Esse vai ser um assunto. Todo mundo vai ter que falar sobre isso agora, infelizmente, não vai ter jeito. Como é que dá pra fazer? Dá pra fazer isso? Eu fiquei positivo. Aqui achou que é fácil? Vou deixar a Ana falar. Eu acho que as nossas opiniões vão ser diferentes, então se você puder. Eu vou então, é isso? Beleza. Não, eu acho que as opiniões são. Eu vou manter a minha posição, assim. A minha posição é que se você tem um mundo de fantasia, bicho, pra que você vai botar homofobia lá, assim? Tipo, chega disso, assim. Então eu tenho um pouco essa, pra mim, e eu acho que isso vem muito dessa coisa que a gente fala, né? O RPG é como terapia e tal. Talvez seja a minha projeção pessoal, assim, de que esse mundo não vai existir, não tem, não. Palhaçada, não tem homofobia, não tem LGBTfobia, já chega, o mundo real tá bom. Então as pessoas são, e isso não é um ponto, assim. Pra mim é muito esse caminho, assim, de tipo, dentro do jogo, se o personagem é LGBT, que bom pra ele, parabéns, nota 10. Ele não é, também nota 10, arrasou, parabéns. E aí a minha personagem agora vai namorar. Tá bom pra ela, arrasou. Porque pra mim, eu acho que vem muito desse lugar de tipo, qual é o mundo, o meu mundo utópico, fantástico, maravilhoso? Um mundo onde isso não existe, não tem, assim, pessoas LGBT existem? Obviamente, sim, elas existem. O preconceito contra elas existe? Não. Ponto. Mas é interessante pra história. Tá, pode ser que seja. Mas no meu mundo isso jamais teria, porque tem outras coisas mais interessantes pra gente fazer do que enfrentar o preconceito. A gente pode enfrentar várias criaturas mágicas, tem um livro inteiro sobre elas, vários livros sobre elas. Então por que eu vou ficar enfrentando isso, assim? Então eu acho que vem desse lugar, assim. Mas eu acho que tem maneiras diferentes de abordar coisas diferentes, assim. Vou de novo tirar o exemplo da nossa mesa da Cilda. Acidentalmente, a Cilda virou uma pessoa trans no jogo. Acidentalmente por quê? Porque a Cilda era uma mulher, não, uma meio-orc cis. Nem sei se esse conceito existe no mundo, mas ela era uma mulher. Ela sempre foi, tudo mais, nasceu, tudo mais. Só que aconteceu uma coisa, que ela trocou de corpo com outra pessoa, o outro personagem que era de outra raça e outro gênero, só que ela continuou sendo a Cilda. Ela nunca passou por um momento em que ela... e acho que é diferente, inclusive, o Matheus, que interpretava esse outro personagem, ele várias vezes incorporou a Cilda. E ele usava o momento para passar por uma personagem feminina, e era a vibe do personagem dele. E a Cilda não, nunca isso foi uma coisa para ela. Ela sempre continuou sendo a Cilda, apesar de que nesse momento ela estava no corpo de um anão homem, apesar dela ser uma meio orc mulher. Então, eu acho que
que, por exemplo, isso vai de cada jogador, assim, né? Vai de cada jogador no sentido de que no mundo que a gente estava jogando, todas as vezes que a Silda, no corpo daquele anão homem, falou, não, eu sou a Silda, isso nunca foi um problema. No sentido de que nunca ninguém olhou pra ela e falou, como assim, você é uma mulher, você é um anão? Nunca, isso nunca aconteceu, porque na regra daquele mundo, tantas coisas acontecem que, tipo, tudo bem, você tá me dizendo que você é a Silda, uma mulher, tá, beleza, show, nós. Então eu acho que tem formas de você abordar coisas e criar problemas, entre aspas, no momento em que essa pessoa é LGBT, porque, por exemplo, isso foi um problema, eles trocaram de corpo. É um problema dentro do jogo, que gera outras coisas. Mas o problema não é que você tá ali com essa personagem dizendo, eu sou Silda, claramente uma mulher, e ela tá no corpo do que alguém observa e diz que é um homem. O problema é que ela trocou de corpo e ela quer destrocar porque ela gosta de ser meio orca, ela não gosta de ser anã. E ela não quer mais ser anã, ela quer voltar a ser meio orca. O problema é esse. Então eu acho que tem formas de você trazer as questões LGBT sem que elas sejam o problema. Você traz essas questões e elas criam coisas. Elas criam problemas variados, mas não por ser LGBT. Simplesmente porque, enfim, problemas acontecem num mundo onde você tem infinitas criaturas mágicas e problemas. Então eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que de novo, vem da minha vontade de que isso não fosse uma questão, mas eu sou firme defensora de que se você vai criar um mundo mágico, você não tem como colocar nenhum tipo de preconceito. Você tem como, obviamente, você faz o que você quiser, mas você não precisa colocar racismo e LGBTfobia, por exemplo, porque você botaria, assim, então você faz o que você quiser, então eu não quero, é tipo isso. Eu acho muito ruim, eu acho muito merda a ideia de criar um cenário assim, qual que é o grande vilão que a gente vai enfrentar no final? É um dragão? Não, é um beholder? Não, é o preconceito. Porra. É tipo, já tô vivendo, chega. Né, que merda. Vai matar dragão. Mais fácil. Ana. O que eu ia falar, eu não acho que a gente precise evitar LGBTfobia, mas a gente não pode evitar que exista LGBT dentro da história. O mestre construiu os NPCs, ele construiu situações. Por exemplo, essa ideia da troca de corpos é excelente. É um jeito de tratar esse assunto, mas a questão não pode deixar de haver em algum momento isso acontecendo. Nem que seja o NPC que criou uma side quest ali, ele existe e ele vai ter alguma característica diferente. Ele pode ser não binário, ele pode ser assexual, alguma coisa tem que estar lá. Eu não gosto da sensação de que tudo é heteronormativo em tudo. Se você não quiser falar de LGBTfobia, tudo bem. Mas você tá falando da comunidade LGBT ali, em algum lugar? Se você quer falar de inclusão, não é só você criar o ambiente. Você tem que criar também um contexto. E dentro desse contexto vai existir. Você tem um mundo tão diverso desse. Na verdade, incomum que todo mundo só se interesse, por exemplo, por pessoas do gênero oposto. Se todo mundo se identifique com a sua própria forma. É mais provável que o mundo seja diverso do que não ser diverso. Se realmente quer que todo mundo seja heteronormativo, você vai ter que justificar isso dentro da sua história, de alguma forma. Porque o status quo normal no nosso mundo, a gente já entendeu isso, é que existe diversidade. E isso tem que aparecer em algum momento dentro da história. Eu bato o pé nisso. Não dá pra você contar a história, mesmo que seja a sua história, seu mundo. Se você quer pensar em inclusão, você tem que incluir em algum lugar. Não precisa ser sobre preconceito, mas você tem que incluir de algum jeito. Eu acho legal quando caiu uma maldição, desculpa. A maldição, todo mundo é cis hétero nesse mundo. Nossa. Eu acho legal. Olha só, top. Exato, isso é maldição, isso é. Eu acho legal quando é tratado igual a gente tá falando com naturalidade. Assim, o próprio, por exemplo, no Verde Púrpura mesmo, o Fargar é homossexual, rosto gentil, e não existe ninguém nunca olhou torto para essa situação em nenhum momento. É aquela que a gente tá falando. É natural, assim como deveria ser no nosso mundo também. Eu acho que eu gosto muito de pensar isso. Eu acho que o que eu deixaria como sugestão para quem tá vendo isso aqui é você pensar justamente no sentido de o natural e o normal é o seu cenário ser inclusivo. Se você quiser fazer um cenário que seja excludente, em que haja preconceito, você tem que justificar. Ou seja, você tem que justificar se ele não for inclusivo.
Você vai ter que ter um motivo muito bom para justificar, se por acaso tem uma cidade que tem algum grau de LGBTfobia, por exemplo, porque é justamente isso que a gente está tentando falar, que é você naturalizar isso, que é você tornar isso o default. O seu default é ser inclusivo. Que é esse ponto. Eu acho que eu fiz isso na aventura dos meninos, do Verde Púrpura com Fargard, e eu fiz isso na aventura com a Ana também. Que elas chegaram num vilarejo, era um vilarejo druídico, e aí ela falou assim, tinha algumas pessoas que tinham desaparecido, e aí a líder da vila falou, olha, uma das pessoas que desapareceu foi minha companheira fulana. Isso não foi uma coisa, não era uma coisa do tipo, nossa, então existem druidas LGBT. Não, você só seguiu a vida. Tipo assim, existem personagens LGBT e eles fazem parte. E aí o que eu tava falando, acho que no começo, sobre a questão do default heteronormativo, que eu acho que é uma coisa que aí sim, nós, heterocis, temos que ter esse esforço ativo, porque senão a gente não faz. Você sai criando um mundo, e você sai criando um mundo em que todo mundo é hétero. Se você não parar ativamente pra de vez em quando pensar assim, caralho, não tem um personagem LGBT até agora, eu não criei um personagem LGBT, por quê? Não tem um NPC relevante aqui, que é uma coisa que eu acho engraçado, que como nerd, eu tive que fazer, e hoje, como todo hábito é uma coisa que você treina, com um personagem feminino. Você sai criando vilão e NPC relevante e o cacete, é tudo homem. Tudo, um monte de personagem masculino. Não, porque aqui eu vou criar essa organização aqui e o chefão é um vilão, é um homem. Aí abaixo dele tem o braço direito dele, homem também. Não sei o que lá, homem. Não, essa cidade é governada por um rei. E essa aqui é por um warlord. Caralho, não tá uma mulher numa situação. Então assim, por que não? Se não existir uma situação em que seja, igual falou, se não existir uma sociedade matriarcal ou uma sociedade completamente patriarcal, por que diabo você não vai fazer? Então você vai fazendo um esforço ativo até você incorporar isso. E eu acho que isso é uma coisa importante, é você internalizar essa percepção de que o natural e o normal é esse. É existirem essas pessoas existem. Se você quiser que essas pessoas não existam, você tem que ter uma boa justificativa para isso. E essa boa justificativa, em geral, é uma justificativa merda. Você tá pegando um cenário de fantasia e tá fazendo com que ele seja tão merda quanto o cenário real, do qual todas as pessoas, inclusive você, querem fugir de algum tempos em tempos. Verdade. Tipo, você dizer que eu não gosto de gay não é uma boa razão. Porque eu não gosto de interpretar gay. Eu acho que é tipo teste Bechdel, só que pra LGBT também. Que é o do existem mulheres significativas nessa história. Aí existem LGBT significativos. Eu acho interessante, porque a minha sugestão nesse caso, eu concordo, é você fazer um Bechdel adaptado. Porque o Bechdel não é só se existem mulheres, é que o teste do Bechdel é se há duas mulheres conversando sobre um assunto que não seja homem. E eu acho que é importante, uma boa sugestão existem personagens LGBT no seu cenário que não estejam exclusivamente servindo a uma função de Tolkien, ou seja, não, eu só quero deixar claro, esse personagem LGBT, ele só fala sobre isso. Esse personagem só existe pra ser um personagem LGBT, para que eu tenha representação. Ele só fala de RuPaul, ele é estereotipado para que eu possa falar que meu cenário é inclusivo e diverso. Não é, tipo... acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou citar no caso dos personagens da ficção. Mas aí é a unidimensionalidade. É o personagem que só seja isso. Ele só existe como personagem exclusivamente porque ele é LGBT. Tipo, não, isso não é inclusivo. Também não é inclusivo. Né? Todos os meus personagens LGBT são assim, não é inclusivo. É tipo a cota que a gente falou, né? Exatamente. A gente vai entrar nos personagens da ficção porque aqui a gente escolheu, cada um escolheu um personagem LGBTQIA+, que a gente considera que são boas representações da ficção. E aí a gente escolheu personagens de variados ramos, e aí cada um vai poder falar por que considera esse bom personagem e de que maneira que esse personagem pode ser uma boa referência para você criar os seus.